Apaixonado por futebol desde a infância. Esse aí que vai aparecer no telão, olha só, é o Cláudio Bazzoli. Ele precisou superar um enorme obstáculo para se dedicar ao atual hobby. O advogado carioca ficou paraplégico em 2000, quando foi baleado durante uma festa. Se readaptou à própria paixão ao conhecer a jornalista Carla e assim levar uma mensagem para todos. Até aqui, 172 estádios em 23 países que visitaram juntos numa singela missão: a inclusão. O casal Cláudio e Carla é do Rio de Janeiro e vive junto toda a dificuldade de locomoção por falta de acessibilidade nos lugares que frequentam. Não é todo hotel que tem elevadores, por exemplo, como esse na entrada. Mas é só ir para a rua que as dificuldades são mais aparentes. Nem sempre tem rampas próximas e Carla ajuda Cláudio a ultrapassar os obstáculos há 16 anos. Em 2007 eu comecei a namorar com a Carla, né? E a nossa primeira viagem só aconteceu em 2013. Demorou 6 anos, porque eu achei que eu não era capaz de viajar pelo fato de eu ser cadeirante, porque eu sempre botava problemas nas minhas futuras viagens, achava que não daria certo. Mas a Carla sempre persistia, insistia. Ela falava que via muitos cadeirantes viajando e que eu também era capaz de fazer as minhas próprias viagens. Eles já viajaram por países de 3 continentes e aqui no Brasil visitaram estádios em inúmeras cidades. Falta ainda em outros 10 estados, a maioria do norte do país, onde vão continuar o trabalho de analisar a acessibilidade nas praças esportivas. E nesses encontros já foram, inclusive, para a Copa do Mundo do Catar. Copa do Mundo as coisas funcionam, assim como no estádio da Copa do Mundo de 2014. Todos os estádios, a acessibilidade era perfeita. Por quê? Porque o staff funcionava, porque ninguém conseguia sair do seu lugar. Se você tem um determinado lugar, então, tipo assim, a nossa experiência no Catar agora em dezembro foi bastante satisfatória de uma forma geral. Uma coisa que eu notei na Copa do Mundo que facilitava a vida, não só do cadeirante, mas como da grávida, do idoso, daquela pessoa que tem dificuldade de locomoção, eram os carrinhos de acessibilidade. Ao sair do metrô, a gente já entrava no carrinho, ele nos carregava para a porta do gol e já nos deixava dentro do estádio. Isso daí, para quem tem dificuldade de locomoção, para quem está com algum problema físico, facilita bastante a vida. O casal Cláudio e Carla ficaram entre os dias 13 a 21 de junho em Recife, João Pessoa e Campina Grande. Foram a 5 jogos e visitaram 7 estádios. Aqui na Paraíba, eles acompanharam Botafogo e Náutico no Almeidão. Em Campina Grande, assistiram a Campinense e Iguatu no Amigão e ainda foram ao Presidente Vargas. Agora, o que será que eles acharam desses 3 estádios em relação à acessibilidade? A experiência no Almeidão foi relativamente boa, porque logo na entrada eu percebi a presença de rampa, bastante iluminada, não era uma rampa muito íngreme e a Carla conseguiu subir comigo de boa. Ao chegar no espaço do cadeirante da acessibilidade, eu tive uma visão bem bacana do gramado, já gostei bastante. E percebi também que o público, ao se levantar, que ficava abaixo do espaço acessível, não obstruía a visão do cadeirante. Isso é um fator muito positivo nos estádios de futebol, uma vez que em alguns estádios as pessoas se levantam e obstruem. O cadeirante acaba tendo a visão prejudicada do espetáculo. Em Campina Grande a gente foi para... Saímos daqui, pegamos o ônibus, né? Já tivemos até dificuldade na rodoviária porque falaram que o ônibus era acessível e lá o elevador não estava funcionando, tive que ser carregado, já começou com uma experiência ruim. Ao chegar no jogo da Série D para assistir Campinense e Iguatu, não foi satisfatória a nossa experiência no estádio. Apesar dos funcionários fazerem de tudo ao perceber da nossa dificuldade, tentar ajudar e tudo, mas a rampa era muito íngreme, o local não tinha iluminação, a chuva deixou a rampa muito molhada, isso se tornou muito perigoso. Já para assistir o espetáculo, eu percebi que, diferentemente do Almeidão, as pessoas ao se levantarem na minha frente não obstruíam a minha visão. Isso aí é um grande problema para quem está na área do cadeirante, quer assistir uma partida, mas fica as pessoas passando e impede de ver certos determinados lances na partida de futebol. Até agora eu estou sem entender o porquê o PV não está sendo liberado para jogos, já que a gente notou bastante presença de rampas, o espaço do cadeirante foi bastante acessível, muito fácil para chegar, né? E o único problema lá que, se eu pudesse melhorar, era tipo assim, ter um teto para obstruir, porque em caso de chuvas não tem proteção. Mas a gente também tem que dar um desconto, porque é um estádio bastante antigo, né? Não dá para cobrar também perfeição 100%. Tudo isso é divulgado na página do Instagram Caçadores de Estádio de Futebol.
o trabalho deles já surte efeito e produz mudanças. A vida já faz com que dependa das pessoas de alguma maneira, que todos nós dependemos, né? Mas para o cadeirante, a independência dele, a autonomia dele poder ir e vir sozinho, acho que esse é o ápice. E eu viajo com o Cláudio, às vezes eu não consigo, tem coisa que é difícil para mim, eu tenho que pedir ajuda para alguém, entendeu? Então é bem constrangedor, no caso de quando chove. O meu medo é ter lodo e tá escuro e eu escorregar, e se eu escorrego ou outra pessoa escorrega, machuca a pessoa e machuca o cadeirante, entendeu? Amor e companheirismo, paixão pelo futebol e a preocupação com a inclusão social e a acessibilidade vem transformando os estádios do mundo. Olha, impressionante esse depoimento, né, do advogado carioca que visitou os estádios aqui. Tá aí uma análise do Almeidão, do Amigão, né, falou também do presidente Vargas. Às vezes são coisas pequenas que podem ser resolvidas. E o interessante, eu conversando com Carla, né, a esposa de Cláudio, que geralmente fazem essas reportagens nas cidades e já fica para os próximos projetos dos estádios, né? Quando for fazer alguma melhoria, alguma reforma, já pensar, claro, deficiência. Às vezes, por conta de problemas de acessibilidade, muitos deles não podem assistir a um jogo de futebol. Tá aí uma excelente dica para o nosso poder público.